Bom dia e bem-vindos ao Code Structure. Hoje a gente vai falar sobre a linguagem Fortran. Sim, é a primeira aula sobre Fortran. Eu imagino que vocês já tenham ouvido sobre Fortran na faculdade ou estejam estudando ele, ou se vocês são um entusiasta de linguagens de programação, bem, estamos aqui. O que é o Fortran? Tá? O Fortran é basicamente um acrônimo para Formula Translator System. Então, qualquer ideia, você tem uma fórmula matemática, a gente queria colocar no sistema computacional. Né? Ele foi o início das linguagens de alto nível, ou seja, antes a gente tinha só um hardware que fazia essas operações, então eu tinha que pegar aquela fórmula de alto nível e converter em basicamente um hardware específico. Depois surgiram hardwares mais flexíveis que poderiam ser codificados, né, com código de máquina. Então, você programando diretamente zeros e uns, você iria conseguir colocar suas fórmulas nesse sistema. Muito difícil programar em 0 e 1. Surgiram as linguagens de assembly, né, basicamente uma série de acrônimos para as operações que vão acontecer no meu sistema. Por exemplo, eu quero fazer uma soma. Eu uso a instrução add, valor 1 a ser somado, valor 2 a ser somado. Isso vai ser convertido em linguagem de máquina, que vai ser executado no hardware. O Fortran está acima disso. É uma linguagem onde você vai escrever de forma quase natural, né? Então, uma linguagem bem simples de ser entendida por humanos. E essa linguagem é focada em você traduzir fórmulas para sistemas computacionais, conseguir executar essas fórmulas no computador. Essa linguagem é compilada, então talvez você já tenha visto em alguma outra etapa da sua vida, mas existem linguagens compiladas, linguagens interpretadas. O que é isso? Uma linguagem compilada é uma linguagem onde eu vou passar por um processo onde ela vai se transformar em código de máquina. Ou seja, ela vai virar esses uns e zeros que o hardware executa, sua CPU executa. Uma linguagem interpretada não. Ela vai ser ela pode ser compilada de certa forma, tipo Java, mas não necessariamente. Mas vai ter um programa chamado de interpretador que vai pegar as instruções dessa linguagem e executar. Então, o seu programa não é executado direto na máquina. Ele é executado em cima de outro programa. Isso é uma linguagem interpretada. Qual o problema da linguagem interpretada? É que ela é mais lenta. Fortran é de uma época onde os computadores eles ainda eram, assim, carroças. Então a gente precisava ter uma coisa rápida, muito rápida. E por isso, ele é compilado. Por ter sido uma das primeiras linguagens de alto nível a surgirem, por esse foco em você conseguir transformar fórmulas, executá-las em um sistema computacional, ela acabou se tornando meio que a linguagem de programação científica oficial. Então, se você for num departamento de engenharia, de física, você vai ver que todas as pesquisas, a maior parte das pesquisas realizadas lá, utiliza Fortran, basicamente para fazer simulações. Então a gente precisa saber se um foguete vai chegar daqui até Roma. Então você vai escrever algumas fórmulas matemáticas para determinar isso e vai jogar isso no computador, usando Fortran, possivelmente. Falando um pouquinho da história do Fortran, ele foi criado em meados da década de 50, mas ele só recebeu uma padronização com o Fortran 66, então basicamente 10 anos depois. Em 77 surgiu o Fortran ANSI. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é basicamente a primeira versão bem famosa do Fortran. Na década de 90 surgiu basicamente o Fortran 90, e uma das características do Fortran 90 é que esse Fortran ele basicamente mudou o jeito que você programava um pouco e adicionou diversas features interessantes para a gente hoje em dia. Então a gente conseguia fazer operações direto com matrizes. Não sei se vocês já foram mais a fundo de programação, mas no Fortran 90 você pode pegar duas matrizes e dizer, eu quero somar a matriz A com a matriz B, e ele vai fazer isso sozinho. Bem, diversas coisas foram adicionadas, a gente vai passar por isso mais para frente. O importante é que vocês saibam que foi um marco esse negócio. Em 2003, surgiu o Fortran 2003, e o legal é que aqui a linguagem Fortran ela começou a se aproximar um pouquinho mais das linguagens mais atuais. Então, em 2003, basicamente se adicionou orientação a objetos ao Fortran. Em 2008, o Fortran recebeu características de linguagem de programação paralela. Então ele recebeu alguns recursos
nativos da linguagem para programação paralela. Em 2018, ele recebeu novos recursos, por exemplo, capacidade de interoperar com programas em C. Não sei se vocês já ouviram falar de C, mas também é uma linguagem basicamente bem próxima do hardware. O kernel do Linux é escrito em C, agora um pouquinho Rust, mas você precisa saber C. Tá? Em 2023, basicamente surgiu uma nova versão do Fortran, onde, de novo, novas características foram adicionadas, por exemplo, essas expressões condicionais. Se você já estudou outra linguagem, C, C++, Java, não tenho certeza se Java tem isso, mas acredito que sim. Esse aqui é um operador ternário, né, e ele é extremamente útil quando você precisa que o resultado de determinada operação seja usado em outra operação. Bem, mas vamos lá. O importante para vocês é como programar em Fortran, certo? Então, primeiro passo é a gente ter um ambiente adequado para você fazer a sua programação. O seu ambiente pode ser Linux, um Ubuntu, Linux Mint, etc., né? Ou um Windows da vida. A maior parte das universidades, elas acabam usando Windows, a menos que você seja você venha de uma universidade focada em ciência da computação, você vai usar Linux. Pessoalmente eu prefiro Linux, mas a gente vai fazer um tutorial um pouquinho mais a fundo no Windows, porque geralmente o usuário de Linux já instala muita coisa, o de Windows não precisa tanto. Né? É mais clicar. Mas vamos lá, nas duas plataformas a gente vai usar o Visual Studio Code, imagino que todo mundo já tem ele instalado, senão tem tutoriais bem simples na internet, ou vocês pedem nos comentários. Para o Linux, quem usa Linux provavelmente entende o que está escrito aqui, né? Então basicamente instale o GFortran. Esse é o compilador de Fortran, o que vai transformar o nosso código Fortran, código em linguagem de alto nível, no código de máquina, que vai ser executado pela CPU. No Windows, a gente vai precisar instalar o MingW. Então o MingW é basicamente um ambiente para você fazer a compilação de programas C, C++ e Fortran para Windows. No Linux, então eu deixo vocês por conta, boa sorte. Para o Windows, eu não coloquei o link aqui, mas a gente tem um link bem interessante, aqui ó. Eita vida. Vamos para cima, aqui. Você pode acessar pelo site oficial do MingW e fazer o download dele, mas para facilitar a vida de todo mundo, eu basicamente coloquei todos os arquivos que você precisa baixar aqui no Mega. Então, o que vocês precisam fazer é basicamente o download disso aqui. 72 MB não vai machucar o disco de ninguém. Então, vejam que é um download extremamente rápido. Se você não tiver 72 MB no seu disco, eu recomendo que você desinstale o seu Fortnite, desinstale o seu CS, ou compre um disco novo. Ou você simplesmente apaga uma foto de família que vai resolver. Bem, baixamos esse programa, esse arquivo RAR. Basicamente o que você tem que fazer é extrair ele. Eu acredito que todo mundo saiba como extrair, mas seleciona a pasta, extrair para, e escolhe algum lugar, qualquer lugar. Eu vou escolher a minha pasta documentos. Tá? Extrai para a pasta documentos, vai ser bem rápido. Depois de extraído, vamos abrir os documentos. Aqui. Está aqui, W64 DevKit. Dentro dessa pasta a gente tem o nosso compilador Fortran. Ele está especificamente nessa pasta bin, que tem os binários. Bem, a gente precisa conseguir usar esses binários. Como assim? Eu preciso que o meu VS Code entenda que o GFortran existe na minha máquina. Para isso, no Windows, a gente precisa adicionar essa pasta dentro do arquivo, dentro da variável de ambiente path do Windows. Como é que eu faço isso? Vem aqui embaixo e digita path, que nem aqui. Abrimos as propriedades do sistema. Aqui embaixo, a gente tem o botão variáveis de ambiente. Clica nele. Cuidado com essa parte. Tá? O que você vai precisar fazer é procure path aqui,
clique nele e aperte em editar. Abriu uma nova abinha. Aqui são basicamente todas as pastas onde o Windows procura por programas no seu sistema. Tá? O que a gente quer é adicionar essa pasta que você extraiu para cá. Voltando para essa pasta, ó, é a pasta que tem o bin. Clica aqui em cima, copia, Ctrl C, volta no variável de ambiente, aperta o botão novo e cola. Dá um OK. E é isso. OK aqui embaixo. Agora, nosso sistema, ele, em teoria, já consegue fazer a compilação para Fortran. Tá, como é que eu testo se isso funciona? Vem aqui embaixo e executa cmd. Cmd é basicamente onde você vai controlar todo o teu sistema. Né? Digita aqui gfortran e executa. Aperta Enter. Se aparecer isso, erro fatal, sem arquivos de entrada, significa que deu certo. Nosso sistema reconhece que o compilador de Fortran está instalado. Tá bom. Próximo passo, VS Code. Então agora o sistema ele já consegue fazer a compilação que a gente precisa. Mas a gente não tem um ambiente completamente preparado. O que falta? Falta basicamente programar em Fortran. Né? Então dentro do VS Code, eu vou abrir uma nova pasta, um novo projeto. Aqui. Opa, não precisava ter feito isso. Aqui. Open Folder. E vamos criar uma pasta para o nosso primeiro projeto em Fortran. De novo eu vou nos documentos. Já tenho uma pasta. Vou criar uma nova aqui. Novo, pasta, Fortran. E seleciono essa pasta. Aqui eu vou colocar todos os meus arquivos em Fortran. O primeiro arquivo que a gente vai colocar é esse cara aqui. Hello World. Imagino que todo mundo já tenha passado por um Hello World em alguma linguagem. Né? Não sei qual foi a sua, se Python, se C, assim por diante. Mas agora é a vez de Fortran. Tem que ser o primeiro programa da linguagem, senão dá ruim. Então vamos criar um novo arquivo aqui em cima. Vamos chamar de helloworld.f90. Por que F90? Porque aqui a gente está usando o padrão da linguagem Fortran 90. Tá? Então, F90. Vamos começar. Fortran. Ele começa com a seguinte sintaxe. Todo programa ele é envolto por program, nome do programa, end program. Tá? Isso aqui está meio feio, né? Então, como é que a gente deixa bonitinho? Deixar bonitinho é basicamente syntax highlighting. Vamos deixar nosso código colorido de acordo com o que estiver acontecendo. Tá, eu não quero deixar colorido porque eu sou raiz. Não, deixa colorido porque ele evita problema, ele evita erro, faz que as coisas funcionem. Então, vamos deixar todo mundo colorido. Para isso, venha nas extensões do VS Code e procure Fortran. Essa primeira extensão aqui funciona muito bem, até onde eu vi. É só instalar e tá aqui, ó. Programa Fortran. Beleza. Como que eu coloco um Hello World? Se você lembrar de qualquer linguagem de programação, a maior parte delas, Java, como é que faz? System, out, println, hello world. Python, como é que faz? Opa. Python, print e alguma coisa. C, printf e alguma coisa. Todos têm basicamente isso em comum, né? Fortran é a mesma coisa. Aqui a gente vai colocar print, espaço, asterisco. Esse asterisco é basicamente o formatador da linguagem. Asterisco a gente está falando, olha Fortran, tudo que eu colocar para frente você descobre como formatar sozinho. Vai fazer mais sentido para frente, confiem por enquanto. Vírgula, hello world. E tá aí, nosso primeiro programa em Fortran. Tá, como é que eu executo isso? Bem, tá vendo essa linha aqui embaixo? Puxa ela. Aqui a gente tem o terminal do VS Code. É praticamente o CMD que a gente abriu antes, mas dentro do VS Code.
Para compilar esse programa, eu digito gfortran, igualzinho antes. E agora o nome do arquivo, helloworld.f90. Ou digita um pedaço e aperta Tab, ele autocompleta. Enter, e tá aí, não disse nada. Se eu der um ls, ele vai mostrar que nessa pasta tem o meu arquivo anterior e o executável a.x. Bem, vamos fazer esse programa rodar. a.x. E tá aí. Hello World. Bem, por essa aula é basicamente isso, tá? Eu deixei vários exercícios para vocês fazerem, porque, assim, se você não pratica, você não aprende. Então, a cada etapa é bom ir praticando, mesmo que sejam as coisas mais simples possíveis, né? Até tem uns desafios aqui, mas conto com vocês. Aula 1 foi. Próxima aula, mais novidades. Qualquer coisa, comentem nos comentários e boa semana para vocês. Até mais, pessoal. Fui!